Está a acontecer uma polêmica muito forte, e eu não sei se você já tomou conhecimento, entre o deputado Adriano Sapinhala e o doutor Celso Mala Volonek. Portanto, o senhor doutor Celso Mala Volonek escreveu: condecorar uma figura destas, Jonas Savimbi, seria o equivalente aos alemães distinguirem Adolf Hitler postumamente. E o doutor Celso Malo Volonek respondeu na publicação do senhor Adriano Sapinhala o seguinte: meu mano, JMS, Jonas Melo Savimbi, foi mesmo o nosso Hitler. O PR, presidente, achou que a reconciliação nacional exige condecorar o maior monstro da nossa história. É prerrogativa dele, não concordo, mas isso não me impede de admirar o brilhantismo da jogada política de João Lourenço. Apanhou-vos com as calças na mão. Vamos colocar ali uns emojis de coração a dar amor ao deputado Adriano Sapinhala. Família, isso é muito preocupante porque nos leva a outras reflexões. Apesar de nós estarmos aqui a observar um caminhar de Angola face à verdadeira reconciliação, okay? O presidente João Lourenço, ao perdoar estes senhores, está a promover a reconciliação nacional. É um passo, ok? Claro que a UNITA esperava mais, esperava que o Dr. Jonas Savimbi fosse reconhecido pelo seu feito e não pelo seu perdão. É um processo, lá chegaremos, ok? Mas este texto do senhor Dr. Celso Mala Volonek, que é militante do MPLA, já foi secretário de Estado, foi ministro, é muito preocupante. Porque o senhor doutor Celso Mala Volonek é uma pessoa esclarecida, estudada, ok? E pela sua idade percebe-se que viveu na pele os efeitos da guerra. E é ali onde vou chegar. Mas antes, vale aqui olharmos. Família, comparar Hitler. Já vou falar sobre a apreciação que eu faço a esse texto e o perigo que ainda vivemos, que muitos não exteriorizam. E se exteriorizam é nos corredores, mas aqui o doutor Celso Mala Volonek trouxe isso à tona. Okay? Mas antes, quero aqui observar a comparação que se faz a Adolf Hitler a Jonas Savimbi. Família, Jonas Savimbi está muito longe de Hitler. Muito longe. Em termos de passivos na história. Os efeitos de Hitler são internacionais. Polónia, França, Inglaterra, Israel ou judeus. Entre todos esses, estamos a falar mais de homossexuais, deficientes, negros, crianças, mulheres. Estamos a falar de mais de 7 milhões de pessoas que foram-se embora por causa das políticas de Hitler. Tem mais. A história narra que a Segunda Guerra Mundial foi iniciada por Alemanha, por Hitler, porque mesmo não acreditava que a Alemanha tivesse sido definhada na Primeira Guerra Mundial. Tanto que os americanos, os europeus, os chineses apoiaram a Rússia. A Rússia e a América foram parceiros na Segunda Guerra Mundial porque o Sr. Hitler estava a destruir a Polónia, a França, a Inglaterra, outros parceiros, queria fazer com que a Alemanha pudesse engolir toda a Europa, como hoje se acusa a Rússia de querer engolir toda a anterior União Soviética. Se os efeitos de Hitler são internacionais, e fala-se de mais de 7 milhões de pessoas que foram-se embora, comparar aos efeitos de Jonas Savimbi, que tem impactos a nível de passivos nacional, apenas nacional. Jonas Savimbi não fez guerra na Zâmbia, na Namíbia, no Congo. Não fez guerra nesses países. E eu li algumas biografias de Jonas Savimbi, vi alguns documentários, li alguns livros de Hitler, li alguns documentários. Aqui deve ter livros de Hitler também, de Jonas Savimbi, umas 3 ou 4. Ok? Sim, agora eu não consigo. Às vezes os livros vêm-me quando estou a gravar e não consigo olhar para aqui e buscar e encontrar. Eu, se calhar, tenho que começar a preparar os livros aqui, quando vou citá-los e vou mostrar. Às vezes eu vou falando e as referências biográficas me surgem e não consigo parar para poder aqui olhar na minha pequena livraria e encontrar um outro livro. Também há livros que estão noutras paragens. Ponto. Logo, esta comparação é muito equidistante e é perigosa por quê? Porque nos leva a perpetuarmos todos os dias os nossos passivos. O Ruanda precisou ultrapassar o genocídio de 94, eliminando os termos tipo cabindense, luandense, benguelense, sulano, do norte. O Ruanda eliminou isso. Por quê? Porque não queria que
esses pequenos fatores nos dividissem. Porque sabe que é difícil esquecermos os danos da guerra. É difícil. E voltando aqui, que eu vou agora olhar para esse texto do Dr. Celso Malo Volonek. Mas não antes de pedir para fazer like neste vídeo, meu chefe. Passa like, já? Inscreva, partilha. O seu like é importante para que o canal continue a crescer. Se tens um negócio, uma empresa, um projeto, uma ideia, anuncie aqui. Okay? Aqui tem pessoal qualificado, então tem mais de 140 mil inscritos, temos mais de 1 milhão de visualizações por mês e o teu vídeo vai ter pelo menos, o teu produto vai ter pelo menos 1000 pessoas a verem por dia. Imagina um dia o teu produto ser visto por 1000 pessoas. Pelo menos 1000 pessoas poderão ver esse vídeo, o teu produto. Okay? E é assim que eu, mostrando os meus livros, até que agora um livro deve ser mostrado, é assim que eu consigo vender pelo menos 2, 3, 4 livros em cada vez que eu gravo um vídeo. Portanto, anuncie aqui e o seu produto deve ser visto. Se não conseguires vender, pelo menos vai ser conhecido. E quando alguém algum dia precisar do seu produto, vai dizer, pá, calma aí, o Joaquim um dia mostrou. Joaquim, pode me mandar o e-mail, o contato daquela pessoa que daquele dia anunciou o produto dele na tua página? Eu claramente vou mandar o teu contato. Podes não vender no momento, mas podes vender depois, ok? Portanto, não hesites em gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Boas. Agora, voltando aqui para a análise do texto e ciente de que você, meu chefe, meu patrão, já colocou like neste vídeo, esse texto demonstra que, para além dos efeitos nacionais da guerra em Angola, existem os efeitos pessoais, familiares. E esses efeitos pessoais e familiares também exigem um trabalho. Eu leio nesse texto uma demonstração de sentimentos pessoais. Porque a emoção que se tem em defender um facto também varia do meu interesse na matéria. Porque quando se defendeu com tanta força, a questão de não condecorar, e agora se critica com a mesma força a condecoração, e usando os termos o maior monstro, que é muito forte, para alguém que já morreu, nada pode fazer, é um sinal de que essa pessoa viveu efeitos diretos de Jonas Savimbi. Assim como também em Angola existem pessoas que viveram efeitos diretos dos passivos de Agostinho Neto e de Olden Roberto. E nós precisamos ter uma atenção especial a essas pessoas. Porque as decisões de efeito nacional não poderão, ao todo, afetar cada pessoa. Eu olho nesse texto um efeito pessoal. Parece que o Dr. Celso Malo Volonek viveu alguma coisa pessoalmente, ou a sua família, ele mesmo. Outros não sabem. Porque não é normal um texto desse. É muito forte, muito profundo. Okay? Vem com mágoa esse texto. E mesmo que ele não tivesse vivido esta questão aqui, aproveitamos esse texto para analisarmos, para refletirmos sobre aqueles angolanos que viveram efeitos pessoais durante a guerra, que viram coisas que ser humano algum poderia aguentar ver. Esses angolanos ainda existem. Precisamos ter uma atenção especial a essas pessoas. Agora, como é que se resolve esse problema desses traumas, desses ódios, desses males dos últimos 23 anos? Existe um trabalho institucional? Existe um trabalho pessoal? É muito difícil sarar essas feridas, ok? E estamos aqui a olhar para alguém que até está bem da vida. O Dr. Celso Malo Volonek é professor universitário, portanto, é classe média em Angola, ou classe alta, não sei se ele tem alguns empreendimentos. Se tiver empresas, é classe alta. Se não tiver empresas, se for só professor, é classe média em Angola. Está bem, está melhor do que muitos angolanos. Mas mesmo estando bem, tem ainda esses traumas, esses fantasmas da guerra, okay? Traz esses nomes muito fortes ao Dr. Jonas Savimbi. Okay? É porque existe um trabalho muito forte por se fazer de forma individual. Agora, alguém tem que reunir e encontrar soluções para que os nossos traumas pessoais sejam ultrapassados. Ok? Porque é preciso que todos nós estejamos em consonância na linha da história. Ok? Vemos aquilo, passamos aquilo e perdoamos. E perdoar não é fácil, né? Perdoar é dizer que eu lembro daquilo, não esqueci, mas mesmo que eu lembre, não me dói. Não me cria rancor a ti. E isso, podia falar em financiar essas pessoas, ou como é que diz, não é financiar, é compensar. Há um termo certo que agora não me vem, é compensar, não é compensar, é um termo exato que agora não me vem. Okay? E eu falaria isso com muito mais vigor se estivéssemos a olhar famílias muito carenciadas, que ainda existem. Há pessoas que estão vítimas da guerra, estão por ali, ok? E viram seus pais irem-se embora.
ok? Essas pessoas precisam de serem indenizadas, ok? Mas estamos aqui a olhar para uma pessoa que pode ter uma classe alta, está bem, tem conhecimentos vários, até entende a história, entende os danos da guerra, mas traz esse texto aqui que nos divide. Okay? Não sei qual é a tua opinião em relação a essa discussão entre o Dr. Adriano Sapinhala e o Dr. Celso Molovolonek, onde vemos que os dois, ninguém quer compreender o lado do outro, e os dois vão atacando-se, minando, envenenando a história que está a ser agora alinhada para o bem. Lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki, onde os americanos bombardearam, todos os japoneses perdoaram os americanos. Eles não lembram aquilo, a explosão de Hiroshima e Nagasaki, como sendo um ato de revenge, um ato de vingança. Não, se perguntar aos japoneses o que é que você acha das explosões em Hiroshima e Nagasaki, eles vão dizer que pronto, são falhas da história, são erros da história, estão perdoados. Estamos agora a erguer uma nova Hiroshima, uma nova Nagasaki. Okay? O mundo persegue. Os homens erram, homens erraram, estão perdoados. A história continua. Porque se eu continuo a alimentar aquele ódio, eu continuo triste para o resto da vida. Eu não vou conseguir corrigir aquilo. A história aconteceu, a história está lá marcada. Não tenho como corrigir aquilo. É impossível corrigir a história. Está feito. Eu preciso lutar contra mim mesmo e perdoar-me, perdoar o outro e avançar. Okay? Para que eu possa conseguir, atrair novas energias para a paz. Porque depois ficamos sempre nessa. Vocês mataram os meus, vocês mataram também os meus. Sempre nessa bola. E essa bola nos levará a lado algum. A lado algum, acredita. Okay? É difícil sim perdoar. Okay? É difícil para quem viu coisas piores, terríveis. Mas seremos muito mais felizes se deixarmos o para trás e avançarmos do que continuarmos a lembrar aquilo que nunca mais poderemos resolver. A nossa felicidade está mais em avançar do que em continuar a lembrar, porque jamais poderemos esquecer, porque jamais poderemos corrigir aquilo. Aconteceu, falhamos, erramos, ok. Oramos pelos que foram, oramos pelos que erraram e avancemos. Qual é a tua opinião em volta desse tema, desta briga? Tem frutos bons, tem frutos maus? Qual é a tua opinião em volta desta complicação entre os dois cérebros nacionais? Estamos juntos, meu chefe.